Olá, boa tarde. Está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre o setor de exportação de frutas, que no ano de 2021 teve um crescimento muito bom, foi um ano decisivo para o setor, um crescimento de 20% no faturamento, alcançando a marca de US$ 1 bilhão em exportações. Tivemos aí alguns fatores, como a valorização do dólar e outras questões que nós vamos conversar aqui no programa de hoje. A pandemia também foi um fator que contribuiu para esse aumento nas exportações. Para conversar sobre esses assuntos, explicar melhor sobre esse crescimento, o Conversa Pública convidou o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Desen, para contar um pouco mais sobre o assunto aqui no programa. Obrigado, Sérgio, pela participação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E mais prazeroso ainda é falar de um setor que está tendo um grande sucesso, né? É um caso de sucesso da produção agrícola brasileira, da economia brasileira, e que é um setor que movimenta milhões de trabalhadores em todas as partes do Brasil, em todos os rincões do país. Bom, Sérgio, quais foram os fatores que levaram o ramo da fruticultura brasileira a crescer tanto em 2021? Olha, você tem que... o sucesso não acontece por acaso. É um processo, né, que se inicia há alguns anos no sentido de, primeiro, aumento de produtividade. O setor frutícola brasileiro, ele aumentou a produtividade e a qualidade do produto final. Com isso, ele tinha um bom produto que foi muito bem vendido no exterior, abertos mercados. Esses mercados abertos significaram canais novos de comercialização. Então, é um processo todo muito bem conduzido pelo Ministério da Agricultura e que desagou nesse sentido. Quando a gente fala do câmbio, né, que muitas vezes o pessoal diz assim, mas foi só o câmbio. O câmbio, ele tem um efeito positivo? Tem, porque o produto brasileiro fica mais barato para o consumidor internacional. No entanto, é preciso lembrar que o reverso da moeda, porque o câmbio também impacta os custos de produção, né? Porque uma boa parte dos insumos que nós usamos para produzir as frutas, eles são importados, né? E como eles são importados, são cotados em dólar, em moeda de origem, você tem um balanço entre as partes. Então, o que faz efetivamente a diferença é a produtividade. Nós tivemos um aumento, um ganho de produtividade no setor que é considerável. E esse ganho de produtividade faz com que nós tenhamos mais produtos com menos insumos. E é isso que é um ciclo virtuoso do setor que vem levar a esses pomposos e salutares números. Agora, a pandemia trouxe uma característica também de mudança de hábitos alimentares da população, procurando uma vida saudável, e isso impactou também o mercado internacional. Houve um aumento da procura por alimentos mais saudáveis, como no caso das frutas? Olha, a pandemia, no setor hortifruti, vamos falar primeiro internamente. Quando começou a pandemia, nos primeiros meses de pandemia, o setor de hortifruti sofreu muito. Por quê? Porque se entraram em colapso os canais de distribuição. Então, as feiras livres, os restaurantes, bares, que são canais de comercialização desses produtos, eles ficaram trancados. Com isso, nós perdemos muito. Então, o nosso medo era que houvesse ruptura no processo produtivo. Com habilidade, fomos achando canais e fomos passando o pior da crise. Passou-se o pior da crise, há uma volta ao consumo de alimentos saudáveis, no Brasil e no mundo. Isso é um fato consumado. Fora isso, no mundo todo, não é só no Brasil, mas pegar a Europa, Estados Unidos, mesmo na Ásia, os países que têm uma certa organização econômica, uma certa capacidade econômica, fizeram programas de proteção ao consumo, proteção à renda das pessoas.
as pessoas tiveram acesso a um recurso público, muitas vezes, para sobreviverem. E como esse dinheiro não poderia ser gasto com lazer, com viagens, com isso, ele foi automaticamente canalizado para o consumo de alimentos. Se eu aumento o consumo de alimentos, eu não só aumento a quantidade, mas eu aumento a qualidade do consumo. Então, produtos como as frutas, alguns legumes, que eram inacessíveis, ou na alocação de recursos, essas famílias não gastavam com isso, passaram a gastar, passaram a ver aquilo como uma utilidade maior para a saúde, para a família. Então, eles começaram a gastar com isso. Isso não foi um evento brasileiro, foi um evento global. Tanto é que a gente vê nas notícias, porque está a inflação. A inflação, por exemplo, não é um problema do Brasil, é um problema globalizado. Por quê? Porque as pessoas passaram a consumir e há os desequilíbrios entre a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Então, é um processo todo. E as frutas não ficaram fora. Frutas e proteínas são os itens de alimentação que mais cresceram na demanda, e a gente sabe que a oferta leva um tempo para se ajustar. Por isso que tem uma majoração de preços. Ou seja, é um crescimento para o setor, para a economia brasileira, e é uma melhora de qualidade de vida, melhora de qualidade na alimentação da população, tanto brasileira como mundial também, né? Sem dúvida, você está melhorando a qualidade do alimento e dando ao consumidor um alimento com mais atributos que são benéficos à saúde e que ele está concordando em pagar. E ele está alocando parte da sua renda, que seria alocada para outros fins, alocando para consumir isso. E provavelmente esses hábitos não voltam. Ele se habituou a comer uma fruta, ele vai querer continuar comendo. Se habituou a comer carne, se habituou a um produto lácteo, ele não vai voltar. Ele vai querer voltar a consumir, continuar consumindo. Então, isso nos dá um horizonte uma expectativa de tempos bons para o produtor, que vai ter um consumo crescente e se mantendo num ritmo acelerado. Lembrando, essa fruta produzida no Brasil, aliás, toda a agricultura brasileira, ela é feita hoje com mais produtividade. Se é com mais produtividade, ela tem uma característica de sustentabilidade intrínseca no processo de produção e que às vezes a gente esquece, as pessoas negligenciam. Mas o Brasil faz a tarefa de casa. A gente gasta menos insumo para produzir mais. Sérgio, nós falamos muito sobre alguns fatores, né, como clima, câmbio, pandemia, que favoreceram aí o crescimento. Mas a gente também não pode deixar de falar na qualidade do produto nacional e no trabalho dos produtores, no trabalho de vocês, para que esses números fossem alcançados. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Olha, a agricultura brasileira, ela é um fator de sucesso por um somatório de decisões corretas. Então, o produtor, ele é, sem dúvida nenhuma, o principal ator desse processo. A iniciativa dele plantar, a capacidade dele gerenciar essa produção, a capacidade técnica de acompanhar que produção de frutas e legumes não é uma produção simples. Ela está incorporada de muita tecnologia. Tecnologia na semente, nos insumos, no manejo desses insumos, na colheita, no processamento, no transporte. Então, é uma cadeia que exige uma qualificação dia após dia melhor. E esse processo todo é um processo que foi crescendo. É lógico, para a gente continuar nesse processo, o que é preciso? O produtor tem que acreditar, o produtor tem que ter vislumbrar no futuro um ambiente de negócio, um ambiente cada vez melhor. E é isso que ele tem feito. Se funciona bem essa cadeia produtiva, se funciona bem esse processo produtivo, o resultado dele é um produto que incorpora todos esse trabalho, essa tecnologia, esse capital e gera um produto de qualidade. E o consumidor vai habituando a um processo, a um produto de melhor qualidade e, principalmente,
com a segurança do alimento e a segurança alimentar. Segurança do alimento é a qualidade do alimento. E segurança alimentar é saber que ele vai ter disponível o produto para consumo. E essas duas vertentes são atendidas hoje pela agricultura brasileira e pela fruticultura brasileira. Por isso que a gente vai ver a dona de casa, muitas vezes, no passado, tinham muitas frutas que a gente via durante 2 meses do ano, e olha lá, tá? Hoje, essas frutas praticamente não saem do mercado. Elas estão disponíveis no ano todo. Por que acontece isso? Porque você tem uma migração da produção. Ou seja, eu começo numa região, aquela região acaba de produzir, entra outra em produção e assim por diante. Isso é a vantagem que nós temos de estar em um país continental. Então, nós temos essas características que estão sendo aproveitadas. Ou nós temos sistemas de produção em estufa, sistema de produção irrigado, que permite que você produza praticamente o ano inteiro, dado que uma boa parte do território brasileiro não tem problemas com luminosidade, não tem problemas com temperatura e tem disponibilidade hídrica no solo. Quer dizer, pela irrigação, que era o fator, ia faltar chuva em alguns períodos do ano, mas com a irrigação eu consigo produzir. Então, esse somatório nos dá uma confiança de que eu vou achar o produto que eu preciso, na qualidade que eu desejo. Agora, quem tem um papel muito importante nesse processo também é o pequeno produtor, né? Como é que ele consegue se inserir nessa cadeia tão complexa, nessa cadeia do mercado de frutas, até mesmo pensando na questão da exportação? Na realidade, a gente precisa entender, né, o que é pequeno produtor, principalmente quando a gente fala de hortifruti, né? Eu costumo brincar aqui, um cara que planta 1.000 hectares de soja e um cara que planta 2 hectares de alface, o cara de 2 hectares de alface produz muito mais em termos de volume, em termos de necessidade de mão de obra e tudo mais, do que um cara de 1.000 hectares de soja. Isso sempre a gente tem que ter em mente. Quem é o grande provedor da agricultura brasileira em quase todos os setores? Não é o microprodutor, não é aquele agricultor que recebe auxílio do governo. Também não é o gigante que a gente vê, fulano, isso dá para contar no dedo, são poucos. Quem é o grande produtor, na realidade? O grande provedor, não de 100% das cadeias, mas a grande maioria, é um cara intermediário, um cara que é um pouquinho maior, que tem um excedente produtivo mais do que para sua família, e tem uma produção menor do que um cara que ele precisa, que ele tem uma produção que é intermediária. Esse indivíduo, esse cara, é um cara mediano, que muitas vezes emprega ele, a família, gera algum emprego de terceiros, mas que faz uma produção muito grande. Agora, o que é importante de tudo isso? Que a agricultura ela tem uma característica de interiorização da produção. As frutas não é diferente. Ela chegou em algumas regiões e dá muito emprego, dá muitas condições melhores de vida do que tinha no passado. Exemplo, Petrolina. Exemplo, Vale do Açu. Você tem várias regiões do Brasil que a mão de obra e o produtor médio, que ele corre riscos enormes, ele depende, ele põe a mão na massa, esse indivíduo, né, eu falo isso porque eu tenho origem nesse tipo de produção. Meu pai era agricultor, meu avô agricultor, e nunca a gente tinha empregados? Tinha, mas a grande maioria era nós mesmos que fazia. Então, existe a família trabalhando e gerando algum emprego, mas é um agricultor que realmente põe a mão na massa. Esse agricultor é o grande sucesso da agricultura brasileira, em praticamente todos os segmentos que a gente olha. E esse agricultor na fruticultura é extremamente importante. Por quê? Porque a agricultura demanda, a fruticultura, de uma maneira geral, ela demanda um cuidado, uma atenção maior do que outros setores, que são mais, vamos dizer, receita de bolo. Eu faço uma vez, eu sei como a agricultura, a fruticultura, ela é muito mais detalhista, então eu preciso acompanhá-la no dia a dia. E não é um pequeno, um micro que vai fazer, nem um gigante, é o médio. Geralmente é esse agricultor médio que mantém a fruticultura, que mantém
grandes setores da agricultura brasileira, que muitas vezes é esquecido. Sérgio, de acordo com a Abrafrutas, a área também é a que mais emprega mão de obra no agro nacional, com cerca de 5,5 milhões de empregos diretos. É um setor que ajuda muito nessa questão do emprego também? Não é só no emprego, mas da renda. Porque como ele precisa de mão de obra, e não é uma mão de obra qualquer, muitas vezes ela é bem qualificada, então o salário médio dela acaba sendo também um salário médio bom. Então, a fruticultura, ela emprega muita gente, ela emprega na produção e no processamento também, porque você tem um processo de seleção, embalagem e tudo mais. Então, é uma cadeia de emprego muito valiosa e muito interessante para o Brasil. E isso daí, e outro ponto importante, é que esse trabalhador, muitas vezes, que eu já realcei no outro bloco, mas ele também é um agricultor que vive fora dos grandes centros urbanos. Então, ele está numa região que, teoricamente, não teria emprego, a fruticultura chega e ela gera empregos, ela gera renda numa região mais afastada dos grandes centros urbanos. Então, esse é o grande benefício da agricultura, da fruticultura como um todo. Ela gerar emprego, gerar muita renda, porque ela distribui essa renda, gerar, distribuir e empregar, e ela fora dos centros urbanos, onde a pressão demográfica é maior. Hoje, a gente está aqui celebrando um recorde nas exportações em 2021. Mas eu queria saber de você quais são os principais desafios do segmento para o futuro. Em primeiro lugar, né, a agricultura como um todo, e a fruticultura está inserida nele, é produzir mais com menos. O que significa isso? É aumentar a produtividade da terra e de todos os fatores de produção. Tá? Por quê? Porque a agricultura sustentável preconiza isso. Eu não consigo esticar a área de terra, então eu tenho que produzir mais na mesma área. A agricultura, para ela ser conservacionista, sustentável, ela precisa usar cada vez menos produtos de origem mineral, que não são renováveis. Então, eu preciso maximizar o uso, a produtividade desses insumos. Vou produzir 100? Provavelmente não, mas eu posso usar de maneira racional. Então, o maior desafio da agricultura, da fruticultura, é continuar na vertente do aumento de produtividade. E isso é o grande desafio, porque isso demanda tecnologia, e demanda continuidade do processo, e demanda muito equilíbrio no mercado, do mercado dar condições, o mercado ser receptivo e pagar por esse aumento que a gente vai ter no médio e longo prazo. Hoje, como é que o Brasil está colocado no cenário internacional em comparação com outros países, com os nossos vizinhos aqui na América do Sul? Olha, o Brasil, quando se trata de agricultura e alimentos, nós somos a grande potência mundial. Nós, fruticultura, setor de proteínas, setor de grãos, setor de bioenergia, o Brasil é o grande player do mercado. Se o Brasil produz bem, o mundo agradece e se beneficia. Se o Brasil produz pouco, você tem uma frustração de safra, nós afetamos os preços no mundo todo, não só no Brasil. Né? O exemplo do milho ano passado foi um exemplo clássico. O Brasil frustrou a safra, nós diminuímos a oferta agregada de milho no mundo. Com isso, o preço subiu. Subiu o preço do milho, vai subir carne, leite, ovos, assim por diante. E na fruticultura é a mesma coisa. Dos nossos vizinhos, nós somos, não sem ufanismo, nós estamos num outro grau de desenvolvimento da agricultura que eles. Quem tem uma agricultura, uma fruticultura desenvolvida com outras finalidades, tá? É a Argentina, mas tem sérios problemas econômicos a serem transpostos. Você tem países com muito equilíbrio econômico, boas situações, que é o Chile e o Uruguai. O Chile está quase no seu limite de produção,
né, no seu limite de exportação, então não tem grandes possibilidades de crescimento, e você tem novos entrantes, que é o Paraguai, é o Peru, é a Colômbia, que estão aparecendo no mercado com alguns produtos específicos. Tem potencial? Tem. Todos eles têm potencial. E tem os países que são consolidados, mas com um custo muito elevado, que são os países europeus, né? Ou a Califórnia. Tá? Esses países têm uma produtividade muito alta, têm bons produtos, só que estão no seu limite de produção, de produtividade, e têm custos muito elevados. Por isso que a agricultura brasileira combina custos menos elevados, né? Aí você vai dizer assim, mas por que isso? Porque o Brasil aprendeu a produzir no clima temperado, no clima tropical. O clima tropical, em relação ao clima temperado, dispõe de elementos naturais que são melhores, que é sol, que é a umidade, que é a luminosidade. E isso nos dá uma condição de produção muito peculiar e muito boa. Por outro lado, então é fácil, beleza? Não. Produzir no clima tropical demanda controles sanitários da produção maiores que em clima temperado. Nós não temos o general inverno que limpa tudo. Então, nós temos que cuidar da lavoura com mais afinco. Exige mais precisão na produção do que em clima temperado, principalmente na fruticultura. Sérgio, agora para finalizar, que a gente já está chegando no final do programa. Perspectivas para 2022 de quebra de mais um recorde? Acredito que a gente caminha para isso. Os números mostram que temos potencial para isso. Agora, lembrando para você, a gente tem esse potencial, a gente tem a capacidade do produtor, a gente tem tudo, mas a gente tem São Pedro, que é um sócio majoritário desse processo produtivo, que nós temos que olhar para ele e dizer assim, olha, aqui vai, aqui não, aqui tem. Então, na agricultura, o que a gente tem uma grande expectativa, mas só depois de feito que a gente pode afirmar que será um novo recorde. Tá ok, Sérgio, obrigado pela participação aqui no nosso programa, e o Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, e a Conab é uma empresa de todos os brasileiros, para todos os brasileiros. Obrigado.